É isso aí, querido. Abra o seu coração, abra também a palavra do Senhor. Gostaria de compartilhar com você aqui a palavra de Deus nesta manhã. Deixa Deus te abençoar, deixa Deus falar ao seu coração. A palavra do Senhor aqui no Evangelho de João, capítulo 5, versículo de número 24 apenas. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24 diz assim: Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Aleluia, que maravilha! Olha só o que o Senhor está dizendo, querido. Ele está dizendo que quem crer nele, quem crer em Deus, quem crer na sua palavra, quem vive a sua palavra, quem recebe a Ele como seu único e suficiente Salvador. Ele fala assim, olha, tem a vida eterna. Então, o que ele está dizendo aqui é que a pessoa ela tem a vida eterna hoje. Sabia disso? Exatamente. A vida eterna é para hoje. Não é para quando você morrer. Quando eu morrer eu vou saber. Não. O verbo aqui está no presente. É isso mesmo. A palavra do Senhor está dizendo tem. É presente. Ele não está falando assim, já tiveram ou teve a vida eterna. Né? Porque algumas pessoas podem pensar, isso só foi para aqueles homens santos de Deus lá do passado, né? Para Abraão, Moisés, para Paulo, João. Não, querido, ele fala assim, quem crê hoje, quem crê tem. Ele não fala assim, quem crê terá a vida eterna. Muitas pessoas pensam que é depois da morte que você vai ter a vida eterna. Não, a vida eterna é para hoje. Ele falou assim, já tem a vida eterna. Porque o que é a vida eterna? A vida eterna é vida com Deus. É vida com o eterno, que é Deus, que é o Senhor. Então a vida eterna é uma vida na presença de Deus. E essa vida você passa a ter hoje. A partir do momento que você recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador. Como aquele que pagou o preço devido, o preço justo pelos seus pecados. Como? Morrendo ali na cruz. Se fazendo o maldito, maldição no meu lugar, no seu lugar. Foi por isso que ele se entregou, foi por isso que ele se deu ali na cruz. Foi pelos nossos pecados. Então, entendendo isso, a Bíblia fala que hoje você tem vida com Deus. Hoje você passa a ter comunhão com Deus, a experimentar de Deus, a ouvir a Deus, a entender as coisas de Deus. É isso que ele faz. Eu lembro que quando eu ainda não era convertido, como que era difícil entender as coisas de Deus, a palavra de Deus. Ter discernimento, ouvir a Deus. Então, quando você realmente arrepende dos seus pecados e recebe Jesus como aquele que veio nos trazer de volta à presença de Deus. A Bíblia fala que o ministério de Jesus é o ministério da reconciliação, ou seja, ele nos leva de volta à presença do Pai. E foi para isso que ele veio, para buscar e salvar o perdido, ou seja, trazer aquele que está fora da rota, fora do lugar dele. Que lugar é esse? A presença de Deus. Estar com o Pai. Amém? Então foi para isso que Jesus veio, para nos levar de volta até Deus. E hoje você pode receber a presença de Deus na sua vida, no seu coração, através do Espírito dele em você, do Espírito Santo dele em você. Ele fala assim, olha, tem a vida eterna e não será condenado. Então ele tirou a condenação de nós. Ele tirou a morte eterna de nós. Ele tirou o juízo eterno sobre as nossas vidas. Quem é condenado? Quem não recebe Jesus. Quem não recebe o pagamento que foi feito. Jesus, ele decidiu pagar por nós, querido. E quem é que não será condenado? É só porque você é pastor, porque você é evangélico, porque você tem uma... Não. É quem recebe Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. É isso
que precisa acontecer. Ele fala assim, não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Ou seja, já começa a viver com Deus hoje. E aí se você partir, se o Senhor chamar você, né? Se você morrer hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo você vai estar com Ele. Você continua com Ele. Aí se Jesus voltar hoje, você vai se encontrar com Ele nas nuvens. Então é para sempre. Você permanece com Ele. Então a vida eterna, querido, é para hoje. Ah, mas ninguém morreu, veio aqui. Sim, Jesus ele morreu, ressuscitou e hoje Ele está à direita de Deus Pai. É Ele que nos fala sobre isso, o autor da vida. Aquele que tem poder, que tem autoridade sobre a vida, sobre a morte, sobre o inferno, sobre o diabo. É Ele que fala assim, eu lhes asseguro. Aleluia! Então a vida eterna é para você, querido, hoje. Sabe por quê? Porque Deus nos criou para a eternidade. É por isso que nós ficamos muitas vezes inconsoláveis com relação à morte. Não aceitamos, porque isso não faz parte do nosso DNA espiritual. Porque Deus nos criou para a eternidade, para a vida eterna. E nós perdemos isso com o pecado, porque o Senhor falou assim, olha, num dia que você pecar, você vai morrer. Aleluia! E Jesus, então, Ele veio nos trazer. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio tirar os nossos pecados, para que você tenha vida eterna novamente. Para que você volte à essência, volte ao lugar pelo qual Deus nos fez e nos criou. Arrependa nesta manhã, converta-se ao Senhor, busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoque o seu nome enquanto está perto, porque a vida eterna é para você hoje. Aleluia! Ore comigo então dizendo, Pai, perdoe os meus pecados, tem misericórdia de mim. Eu aceito, eu recebo a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador nesta manhã, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e que a presença dEle seja sobre a sua vida. E que você comece a ter uma vida na presença de Deus, andando com Deus, ouvindo a Deus, obedecendo a Deus. Aleluia! E que esta vida, a vida como eterna, tome conta do seu dia, do seu coração, em nome de Jesus. Aleluia! Que maravilha! Ficamos muito felizes por você estar conosco, participando aí desse dia de busca, de adoração, de estar com o coração totalmente na presença dEle. Que Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua vida nesta manhã. Você tem um dia maravilhoso na presença do Senhor. Ficamos por aqui então. Amanhã estaremos de volta às 11 horas da manhã. O programa Mais que Vencedores em Cristo Jesus é um programa da Igreja Batista da Videira em Novo Cruzeiro e em Itaipé, que tem aí o apoio cultural da Tom & Jerry, Brinquedos e Variedades e Farmácia Central. Olha, você que está chegando aí no YouTube ou esteve conosco no YouTube, não esqueça de dar o seu like. Não saia, né, sem antes dar o seu like, sem compartilhar. Você que não é inscrito, se inscreva no canal aí da Videira Igreja Batista em Celas. Ficamos por aqui então. Tchau, tchau, um grande abraço. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe o seu coração nesta manhã.